E o terceiro vídeo do canal Camarote Tricolor, é isso mesmo, só o terceiro. Se você tá chegando hoje, já cola com a gente, se inscreva no canal, ativa as notificações como todas, que você encontrou um canal top para falar do Tricolor Paulista. Eu sou o Léo Jesus e muitos de vocês já me conhecem lá do canal Léo Jesus, tá chegando no Camarote, já confirma se tá inscrito aqui também e deixa aquele likezão, quem já é meu amigo, para ajudar esse vídeo a decolar. Ó, São Paulo e Palmeiras é o primeiro assunto, e aí já vem a pergunta boa do dia aqui nos comentários, é o palpitão. São Paulo e Palmeiras, e eu já vou lacrar aqui, ó. São Paulo 2-1. Mais do que o placar, escreva aqui quem vai fazer os gols. Quero ver se você é bom de palpite. Para mim serão os gols de Ferreirão e Ferreirinha. Os dois Ferreiras, 2-1 pro Tricolor. Manda o seu aqui nos comentários. Gente, embora eu acho que o Ferreirão vai fazer um gol, mas me parece que eu vou ter que torcer para ele sair do banco. Tudo indica, pelo menos segundo o GE, que o São Paulo irá com um esquema de 3 defensores, portanto, neste cenário, Ferreirão começaria no banco de reservas. Um provável São Paulo tem o goleiro Rafael, trio de zaga com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, meio de campo formado por Cédric do lado direito, Enzo Dias do lado esquerdo, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves com Ferreirinha e André Silva, pelo menos é o que o GE coloca como provável São Paulo. Acredito que não fugirá muito disso, né? Um jogo fora de casa. Então eu acho que o do Zubeldia vai ser mais conservador aí. Vamos ver o que prepara o treinador são paulino. A partida será às 17h30 com transmissão da Rede Globo e também Premiere, para você ficar ligado nesse jogo de São Paulo e Palmeiras. Ainda sobre essa partida, Oscar está treinando normalmente, já falamos nos últimos vídeos que ele reúne condições para enfrentar o Palmeiras. Inclusive, na matéria do GE, eles colocam que o Oscar deve ser relacionado e estar no banco de reservas. E a ideia é que ele jogaria 30 minutos. Vamos ver, gente, é o que eu falei, as informações estão desencontradas. Eu continuo, pelo menos o que eu tive de informação há 3 dias é que o Oscar não seria relacionado para a partida, tá? É claro, isso muda muito, vontade do jogador ali. Não sei se o São Paulo deveria arriscar. Para mim, tá? Aqui é puro achismo, papo de bar nosso aqui. O Zubeldia tá falando, não tá descartando o nome do Oscar, o São Paulo não vai descartar o Oscar, não vai descartar a possibilidade de Lucas no time titular, muito mais para não dar cartas pro Abel Ferreira. Né? Existe a chance do Lucas ser titular? Claro que existe. Nesse cenário de time que a gente colocou, sairia o Matheus Alves, tá? Só para entender se o Lucas for titular. Para mim, chance mínima. O São Paulo não vai voltar a arriscar em gramas sintéticas. Já deu bastante ruim com o Lucas Moura esse ano, né? Com outros tantos jogadores. E o Oscar, que foi forçado não em grama sintética, mas antes do tempo contra o Tadjeres, será que ele está realmente 100% pronto para enfrentar o Palmeiras? Eu arriscaria, assim, se fosse um palpite para apostar que Oscar e Lucas estarão fora, certamente do time titular, e mais do que isso, Oscar não sei nem se será relacionado, hein? A ver. A ver também se no meio do ano teremos a saída de Matheus Alves. Mas já... A informação é do portal UOL, de que o CSKA da Rússia tem interesse no futebol de Matheus Alves e pode acenar neste meio de temporada com uma proposta no valor de 10 milhões de euros, beleza? Então, podendo chegar a 15, aí dependendo de metas. Então aqui nós temos o seguinte, primeiro analisando essa possível proposta que pode chegar, tá? Deixa eu ir na linha do tempo diferente. Claro que a gente foi apurar. Não tem proposta hoje, oficialmente não chegou nada para o São Paulo, não chegou nada nem do CSKA e nem ainda dos representantes do atleta. Portanto, oficialmente não existe nada, nenhuma proposta e nenhuma sondagem que tenha chegado até o São Paulo de maneira do clube russo, né, vindo do clube russo ou até mesmo dos empresários do atleta, beleza? Então, essa apuração do UOL deve ser muito mais entre o staff e o CSKA. Agora voltamos para esse ponto. 10 milhões de euros. Isso dá de valor imediato. Isso daria 63 milhões, mais ou menos, na conversão da moeda. Só que o São Paulo é detentor de 90% dos direitos do atleta, o que daria ao São Paulo um valor de 57 milhões de reais, com possibilidade de ganhar depois mais 27 milhões. Precisaria entender que bônus seriam esses. Então o São Paulo chegaria a um valor aí de 84 milhões de reais, valor possível máximo para vender o Matheus Alves.
E isso causou um grande incômodo, até um grande desespero entre os torcedores do São Paulo, que é um valor muito abaixo para um jovem tão promissor. E eu também acho, o desespero é meu também. Porque se você levar em consideração, gente, até falamos aqui no último vídeo, né? Juan Tressoldi, o São Paulo vai pagar 27 milhões no ano que vem para ter esse jogador. Não sei se vai conseguir diminuir, mas assim, é o que é pedido pelo Sassuolo. Então, 27 milhões no Juan Tressoldi, aí a gente tira uma base. Quanto que vale um meio-campista armador, super jovem, com potencial absurdo? Então seria uma venda muito abaixo. Só que assim, gente, por que não há necessidade de tanto desespero por enquanto? É muito embrionário. Falei para vocês, pela apuração, o São Paulo não recebeu a sondagem, nenhuma indicação do staff do atleta, não recebeu ainda nada do clube russo. Então, assim, começa-se, chegando perto da janela de meio de ano, esses clubes eles começam a ver um jogador cá, um jogador acolá, isso é normal. E também a questão vai inflacionar para ele. Não é só o clube russo que terá interesse no Matheus Alves. O São Paulo é uma grande vitrine. Por exemplo, o Barcelona, há pouco tempo, antes do São Paulo buscar renovação com esse jogador, queria levar ele para lá. Não pode vir uma proposta ainda de futebol espanhol. Vamos com calma. A gente sabe que o São Paulo precisa vender, mas tem outras questões acontecendo. Por exemplo, podem salvar Diego Costa, a gente já falou do Antony ontem, que o São Paulo tem um pequeno percentual, mas é uma grana que pode entrar. O Antony é monitorado por alguns outros clubes do futebol europeu, já podendo deixar o Betis nessa temporada, né? O Manchester, que é o detentor de direitos dele, quer vender. Você tem o Gabriel Sara, que pode pintar no Manchester City, poderia pintar algo entre 10 e 15 milhões de reais para o São Paulo nessa transação. Você tem o Diego Costa, do Krasnodar, né, que o São Paulo manteve 15% de direitos econômicos, mais 5% aproximadamente de clube formador. E ele pode sair também, tem outros times da Europa que estão de olho no zagueiro, né, ex-São Paulo, e isso pode trazer uma grana considerável. Então, esse tipo de transações sem tirar jogador do São Paulo pode bater legal naquela meta de vendas que o São Paulo tem. E outro detalhe, esta volta do Pablo Maia tão rápida, primeiro, mérito do atleta, mérito do departamento do São Paulo, quando a gente tem que criticar, critica, mas também tem muito a ver com sinalizar. Pablo Maia talvez ainda fique um pouquinho de tempo aí no banco, mas é muito sinalizar ao mercado europeu de que o Pablo Maia está recuperado. Por quê? O São Paulo quer vender o Pablo Maia, gente. É assim, pra mim com dor no coração, que é um jogador, é um pilar defensivo, inicia muito bem o jogo por ali, mas o São Paulo quer vender. Essa volta antecipada, tão antecipada, ela não é à toa. O São Paulo quer e pode vender o Pablo Maia. Você pega o caso do próprio Gabriel Sara, que a gente citou agora, ele também tinha uma contusão grave, ele voltou antes, né, à beira ali da abertura da janela, e o São Paulo conseguiu fazer a negociação. Então existe uma chance grande do Pablo Maia ser a grande venda do São Paulo, para que o São Paulo não tenha que vender desesperadamente jogadores da linha de frente, jogadores de linha de frente, como o Matheus Alves, como o Ferreirão, como o Rian Francisco. Esses jogadores, eles tendem a valer muito mais. Então a prioridade do clube seria vender o Pablo Maia, um defensor, que aí a possibilidade de valorização ela é menor. Tá? Então, muita calma. Pode sair? É claro que pode. A gente conhece o São Paulo. O São Paulo tem doado alguns jogadores, inclusive, aí, né? Nos últimos tempos. Mas é embrionário, não chegou nada para o São Paulo. Em resumo, outros clubes terão também interesse no Alves, então esse valor pode inflacionar. E tem essa questão do Pablo Maia, dinheiros que podem vir ali de jogadores que o São Paulo manteve percentual, como, por exemplo, o Diego Costa, aqueles percentuais de clube formador, no caso de Gabriel Sara e Antony, tá? Então, muita calma ainda com essa questão de Alves indo para a Rússia, tá cedo. E subiu a serra uma notícia que chegou aqui em São Paulo de setoristas do Santos de que Diego Pituca poderia ir para o São Paulo. Fato ou fake? Teve apuração? Sim. Não tem absolutamente nada de Diego Pituca no São Paulo. O que quase aconteceu foi no início do ano passado, início de 2024, o São Paulo chegou a fazer proposta para o Diego Pituca, para o staff. Na ocasião ele preferiu jogar no Santos, né? Time do coração dele, ele entendeu que era o momento de ajudar o Santos na Série B, atitude até grandiosa do jogador, e ele ficou por lá. O que pega é que o Diego Pituca vive uma fase terrível, tem ficado muito mais no banco de reservas do que no time titular. Para mim é um jogador que tem potencial, já acima dos 30 anos de idade, poderia até ajudar o São Paulo se fosse uma negociação simples. Mas é claro que o Santos ia querer uma grana nisso ou uma troca de jogadores.
Aí, gente, fica aqui uma sugestão, tá? Primeiro ponto, São Paulo não vai fazer nenhuma proposta para o Diego Pituca, essa é a apuração. Mas em cima dessa de que o Santos toparia a troca, o Luan tá aí no time titular, tá aí no time, perdão, no elenco do São Paulo e sequer tem sido relacionado. O Pituca, agora sim, não é titular por lá, não está sendo utilizado pelo Santos. O Santos já demonstrou interesse no Luan. Eu gostaria que o São Paulo tentasse utilizar o volante, mas caso continue sem utilizar, caso realmente o Zubeldia não tenha interesse em utilizar o Luan, não seria uma troca viável? De repente, naqueles moldes Pato e Jadson, lembra? De repente, um ano cá, um ano lá dos dois. Olha, fica a sugestão aqui do canal. Traria o Pituca para cá, por empréstimo, manda o Luan para lá, e aí no final do ano os times voltassem a conversar para verificar, aí coloca lá, estipula passe, enfim, valor para compra, no caso, que nem caso do Enzo Dias aí, o Galopo mais recente, sabe? Por que não? Você traria o Diego Pituca para o São Paulo? Apesar da má fase lá, seria um jogador que para compor elenco ali, olha, não vejo com maus olhos não. É isso, meu povo, camarote tricolor. Você não vai ver só notícias aqui também não, hein? Já amanhã teremos vídeo do Mobral Tricolor, que são ensinamentos sobre fatos que aconteceram na história do São Paulo. Aliás, teremos uma série neste canal, que a gente deve começar no mês que vem, com capítulos contando detalhadamente cada década da história do Tricolor. São só alguns spoilers entre muitas coisas maravilhosas. Aqui será portal de notícia, portal de aprendizado sobre o São Paulo, vai ter quiz para você se divertir. O diretor tá me dando bronca, você tá dando muito spoiler, é que eu sou ansioso, mas tá bom, tá? Fica aqui que você tá num grande canal, não tenha dúvida disso. E que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida, atenção total, canal Léo Jesus, então você que está me conhecendo hoje, já procura o canal Léo Jesus, por lá mais de 66 mil amigos, e as lives serão por lá. E teremos muitas, hein, em um futuro muito breve. Por exemplo, amanhã, São Paulo e Palmeiras, live de pós-jogo terminou, canal Léo Jesus, eu espero vocês, para a gente trocar ideia sobre a vitória de 2-1 do São Paulo. E aí, já se inscreveu aqui? Então se inscreve, ativa as notificações, coloca a notificação como todas, deixa um comentário sobre este vídeo de algum assunto que você achou relevante. Posso ir? Posso, falei pra caramba. Jesus abençoe todo mundo. Tchau.